complementar, só vou referir aqui rapidamente qual é a documentação que eu estou juntando ao voto. A publicação de mensagem de veto do governador é bem curtinha, está anexada aqui, cópia do Diário Oficial com a publicação, em 2 páginas, né? Mas é curtinha. Também anexo aqui a pesquisa do andamento desse projeto, né? E do seu veto, que aguarda a apreciação há 8 anos lá parado na Assembleia. E junto aqui, cópia do projeto de lei complementar número 1 do governo, também encaminhado para a Assembleia, disciplinando esse sistema de pontuação crescida com tramitação de urgência. Foi encaminhado naquele mesmo dia. E a informação aqui é que está em andamento desde março de 2006 também, com algumas emendas favoráveis à proposição e também, aliás, o voto da comissão é favorável à proposição e também há 2 emendas que foram apresentadas e o texto do projeto está aqui, mas não das emendas. Eu não juntei aqui. Junto aqui a pesquisa do sítio eletrônico da Assembleia e algo que eu não menciono no voto, peço até as minhas escusas, né, uma falha minha, mas eu juntei aqui recente a matéria também, o projeto de lei complementar número 58 do governador, que é de dezembro de 2013, em que ele encaminha o mesmo projeto também para a Assembleia, lá mandado em 2006. Lá era específico para defensor público, sistema de pontuação nos concursos. Esse daqui é válido para todo o serviço público estadual. Mas nós sabemos, eu não juntei aqui, que além desse projeto de lei, o governo também publicou um decreto estadual no final do ano, o que tornou incompreensível para mim essa matéria. Portanto, eu nem faço referência a ela neste voto. E peço vênia, porque há alguns equívocos de digitação aqui no texto, corrigi-los oportunamente. Obrigado, conselheiro Pedro Avelar. Ressaltar a importância e a atualidade do debate, em especial, e faz aqui a menção à minha querida avó indígena, que nascida no Alto Paraguai, na comunidade do Amolá, de qual eu tenho orgulho de ser neto, e que é um pequeno simbolismo de debatermos esse processo sobre a presidência de um defensor de ascendência indígena. Dessa forma, lembrando também a atualidade, a importância do debate, que está ocorrendo em todos os cenários, né, como bem ressaltado no voto do Pedro Avelar, o cenário federal, agora o decreto estadual, a lei enviada em 2006. Daqui a alguns dias vai haver uma audiência pública em Brasília, promovida pelo Ministério Público, no Conselho Nacional. Vai ser no dia 15 de setembro, só me engano, um sábado, né? Acho que é isso mesmo. Agora. O Ministério Público agora também, nesse debate que estão ocorrendo essa semana sobre o Ministério Público e a participação popular, parece que o tema também foi debatido. Não acho que não houve um painel específico, mas houve um debate. Vai ter audiência agora. Falando no Ministério Público de São Paulo. São Paulo, e eu acho que é interessante o Conselho estar se debruçando sobre o tema. Dessa forma, passo ao debate. Algum inscrito? Posso chutar a primeira bola? A palavra. Bom, não é minha especialidade no legislativo, aí o jurídico aí que o Avelar trouxe tão bem aí, né? Várias leis. Eu queria só pontuar aqui no mesmo sentido aí que o nosso presidente começou a falar, que eu acho que é um tema muito atual, né? E acho que seria assim, a proposta da ouvidoria do Instituto e do Núcleo é no sentido também da Defensoria também estar à frente, né? De todos esses órgãos que estão trabalhando a questão da discriminação, né? Então, tem vários projetos já aprovados. Eu estou com uma aqui que eu gostaria de pedir licença ao presidente. É uma leitura, não é muito extensa, é só uma página, mas acho que vale a pena a notícia, não é? Só para colaborar também aí com o debate. A Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo reconhece o uso de cotas raciais em concurso de ingresso na Prefeitura de São Paulo. Acho que todos nós vimos essa matéria, não sei se precisa ler, mas talvez seja interessante, né?
A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo arquivou representação que pleiteava a inconstitucionalidade da Lei Municipal de 2013, que se estabeleceu cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos efetivos e comissionados. Diferente da avaliação do cidadão que pediu a análise do Ministério Público, para a PGJ, se a vocação do Estado, abre aspas, né? Se a vocação do Estado e da administração pública é a redução das desigualdades, há de se obtemperar a necessidade de instrumentalizar ações em prol das minorias e de seus respectivos direitos. Em novembro de 2013 e março deste ano, a Prefeitura de São Paulo normatizou o uso de cotas raciais no concurso de ingresso nos órgãos da administração direta e indireta do município, que por meio da Lei 15.939 e do Decreto 54949, que a regulamentou, ficaram obrigados a disponibilizar em seus quadros, em comissão e efetivos, o limite mínimo de 20% dos cargos públicos para negros, negras ou afrodescendentes. A nova lei gerou a reclamação que teve como argumentação o fato de já existir o sistema de cotas no acesso ao ensino superior. Outro ponto abordado pelo cidadão reclamante foi o de, no caso dos concursos públicos, já existir reserva de vagas para deficientes, que o Pedro Avelar também lembrou aí, o que para ele deveria manter exclusivo a este grupo. Na avaliação da Procuradoria-Geral de Justiça, tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual não confere exclusividade à instituição de ações afirmativas, restringindo seu universo de beneficiários às pessoas com deficiência. Inclusive, o próprio governo federal, em lei número 12.990, de 9/6/2014, posterior à da Prefeitura de São Paulo, utiliza percentual idêntico ao regulamentar o uso de cotas raciais no ingresso de negros nos cargos públicos no âmbito da administração federal. Sobre o uso de cotas nas universidades e também na administração, a PGJ avalia que, abre aspas, a eliminação de desigualdade não repousa privativamente no acesso à educação pública, demandando conjunto convergente de políticas públicas. Já no último parágrafo, em termos gerais, ficou constatado na representação que a igualdade compete à adoção de medidas que visem a superar de desigualdades reais, o que satisfaçam os princípios de cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo e atinja os objetivos republicanos fundamentais como a redução das desigualdades em razão da posição social ou da localização e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, igualdade e quaisquer outras formas de discriminação, reafirmando: igualdade significa superação da desigualdade real. Bom, eu acho que aqui pelo texto e por outros exemplos, eu acho que a questão das cotas, ela tem sido adotada nesse sentido da gente superar essas desigualdades. Eu acho que esse debate ele tem que avançar, né? E eu acho que os três proponentes aí desse texto defendem que a Defensoria deveria adotar já no próximo concurso, né? Segundo o histórico, parece que no último não houve o debate por questões de tempo hábil, né? Mas agora nós estamos com tempo, seria muito interessante que realmente a gente aprofundasse e, se possível, aprofundar no sentido da aprovação de alguma forma de aprovação de cotas para o concurso público. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor ouvidor. Passo a palavra ao conselheiro Bruno Ricardo Miragaia. Eu só vou fazer um comentário. Na verdade, eu acho que não cabe aqui, pelo menos da minha parte, discutir mérito quanto a incidência ou não de cotas em concurso, em universidade. Eu acho que é um tema bastante já esgarçado, né, pela doutrina. Muita gente já discute a questão das cotas
nos cenários universitários e agora no espaço do poder público. Estamos já num momento de muita consolidação. Eu acho que, além da legislação do município de São Paulo, que avançou bastante, né, em fixar parâmetros para o concurso público, temos agora uma legislação federal também que reserva, né, cotas para concurso público, e temos no cenário do Estado o governador também encaminhando um projeto de lei para regulamentar a questão do concurso público estadual. Além disso, eu acho que deveria ter sido sim adentrado pelo relator, porque o decreto ele avança também na política, embora ele encaminhe um projeto de lei à Assembleia, ele edita um decreto que já inicia, né, um estágio avançado da reserva de vagas para concurso público. Então, eu acho que o que o Conselho deve se debruçar não é mais sobre o mérito, né? Existe um avanço, né, nacional sobre essa política. Eu acho que não vai ser a Defensoria que vai caminhar em sentido contrário. Eu acho que o que cabe à Defensoria, na sua autonomia e no seu papel regulamentar, é decidir percentual, decidir os critérios, né, para a declaração, né, dos seus candidatos, e regulamentar a questão no espaço do seu concurso público. Porque o mérito em si, bom ou mal, certo ou correto, já avançou a nível nacional, né? Nós temos que caminhar bem ou mal nessa linha e temos que sim regular isso no espaço do concurso da Defensoria. Só para inovar o debate, eu sei que as universidades já avançaram nessa linha de não precisar de lei para regulamentar as cotas na universidade. No concurso público, em regra, nós temos sentido que há uma necessidade de lei para regular. Agora, o Senado Federal acabou de editar uma resolução, né, uma norma interna que garante cotas para o concurso público. A legislação federal, ela não dispôs de cota para concurso público do Legislativo Federal, nem do Judiciário Federal. Mas, em contrapartida, no mesmo momento de aprovação da legislação, a mesa diretora do Senado aprovou uma resolução, porque eles não conseguiram ter um substitutivo na lei, eles editaram uma resolução de reserva de cotas e o primeiro concurso está em andamento no Senado Federal. Eu acho que é um indicativo, né, na linha do que foi feito nas universidades, de que nós temos, sim, hoje legislação nacional, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que nos dá todo o parâmetro para as instituições autônomas e independentes autorregularem o seu ingresso na carreira. Temos condições de fazer isso. Eu acho que nessa linha dá para avançarmos na Defensoria, dá para superarmos os argumentos trazidos pelo nobre conselheiro relator. Então, nessa linha, eu vou pedir vista do processo para apresentar um voto nessa questão. Obrigado, conselheiro Bruno. Seu pedido é regimental, concedida a vista ao conselheiro Bruno Ricardo Miragaia. Temos aqui, e aí, acho que quando retornar para o seu voto, a gente acho que já vai ter encerrado a possibilidade de vista, a gente pode aprofundar nesse debate. Não? Não tinha tido já. O Luciano não chegou a votar, né? Não. De qualquer forma, com um voto vista, acho que já vão ter aí posições importantes e a gente pode caminhar e aprofundar esse debate. Lembrando ainda que estamos ainda num processo de contratação da empresa de concurso, então temos um tempo para que isso ocorra e o compromisso da Defensoria Geral de que só iremos lançar o edital com o encerramento dessa discussão dentro do Conselho Superior, para que não ocorra como no ano passado, respeitar a decisão do Conselho Superior sobre o tema. Dessa forma, encerramos toda a nossa pauta, né, entre aspas, prevista para o dia de hoje, e consulta os senhores se a gente pode encerrar mais cedo, principalmente que isso não, ainda temos o tempo, podemos encerrar mais cedo, vamos colocar um teto de 1h20, 1h30 e apreciarmos mais algum processo ou entrarmos na ordem do dia.
dois casos que são bem rápidos, é uma desistência de afastamento. Faz tempo que está na pauta aí, nada a falar. Aliás, não é nem meu, né? Eu sou. Acho que não é nem meu a autoria, acho que. Ou é? Não, é do Bruno Dias Napolitano. Porque está comigo, hein? Não, é. Marco Antônio é de um. Era de um servidor. Mas é só homologar a desistência. É 1 minuto esse aqui. O outro caso também da corregedoria, um caso que veio de lá do relatório, só é caso para 2 minutos. Se permite o 24914, é bem rápido. São exceções ou... Não, eles são na pauta. Ah, sim, exceções, né? Não é o primeiro da pauta. O primeiro é de 2001. É que você pediu vista, né, do processo. É, pedi vista. É, processo 249/2014, interessado Marco Antônio de Oliveira Branco, pedido de afastamento para atividade de docência e horário de expediente no segundo semestre de 2014. Com a palavra o conselheiro Pedro. Era um caso que eu pedi vista porque havia uma discussão aqui se aplicava ao servidor aquela deliberação 102 também, ao afastamento, como é que é para... Na verdade era para cursar... Não, era para lecionar, não é? Mas ele desistiu. Está juntado aqui aos autos, ele pediu demissão lá da faculdade onde ele leciona, desistiu, ele juntou aos autos. Então, embora eu pedi vista, na verdade, eu não sou o relator, mas eu vou aqui comunico isso, acredito que o Conselho possa homologar essa desistência para arquivar esse processo. Ele desiste do pedido feito, que não está votado ainda. É um afastamento, Marco Antônio de Oliveira Branco, para atividades de docência. É o 24914. Eu pedi vista aqui uma discussão sobre um tema, mas ele pediu. Você quer só pela homologação? Pelo voto, se todos concordam, ele pode ser arquivado de imediato. Homologação da desistência. Homologação da desistência. Então, obrigado, conselheiro. Se todos entendem da mesma forma, com o encaminhamento de homologação da desistência, permaneço como estão. Homologada a desistência. Tem mais um que também é quase na mesma linha, é o 25314. Era um processo que foi juntado um relatório vindo da corregedoria de uma correção extraordinária que foi efetivada. A corregedoria fez a correção extraordinária, encaminhou cópia da correção para o defensor interessado e mandou uma cópia para o Conselho, porque o Conselho tinha determinado. E não há adoção de qualquer outra providência, a própria corregedoria já encaminhou cópia do relatório para o defensor interessado. Então é um processo antigo que tinha aqui, então a minha proposta é de arquivamento. Eu entendi. O processo, havia um PAD, foi votado, e o defensor foi absolvido. Mas o Conselho pediu uma correção. A correção foi feita. Foi devolvida, era para ser arquivado naquele mesmo dia. Eu pedi vista. E aí acabaram autuando e veio para mim. Era um requerimento que já ia ser arquivado. Mas enfim, autuaram e mandaram para mim. Na verdade, a corregedoria fez a correção, encaminhou para o Conselho que tinha pedido e, ao mesmo tempo, cópia para o próprio defensor, e não há qualquer outra proposição de qualquer medida a ser adotada, pelo que eu estou aqui propondo arquivamento dos autos. 253/14. A corregedoria fez a correção e mandou para o defensor geral mandou para o Conselho, e você também não está... Esse não é um caso simples, então não vamos prestar isso agora, não, porque senão vai longe, né? Para mim era um caso simples, porque esse caso ia ser arquivado naquele dia. Eu pedi vista, mas vista de um requerimento. Então o que foi feito? Autuaram e mandaram para mim. Não, mas a correção não aponta nada, assim, simplesmente... A correção apurou lá tudo que tinha que apurar. Tem diversas questões apontadas aí, mas a corregedoria não adotou qualquer outra providência a não ser encaminhar para conhecimento ao próprio relator, lembrando que ele já foi absolvido no PAD que deu origem ao pedido. E ela só encaminha para cá sem qualquer proposição, só para conhecimento. Então eu estou propondo o arquivamento. Eu consultava, mas talvez não queira pedir vista para... Porque assim, faz uma correção, faz a companhia... Mas que quem estava presidindo no dia era o presidente, era dele até a relatoria. Então veja, esse expediente veio
E naquele momento se propôs e ia ser arquivado. Não foi arquivado porque eu pedi vista, porque eu queria saber do que se tratava. Então eu vi do que se trata, foi feita a correção. Não, está aprovado então o argumento? Não estou dizendo que está aprovado, estou dizendo o seguinte, aquele dia a proposta foi essa, bora para o arquivo. Eu não concordei, falei que eu queria ver do que se tratava. Pedi vista, foi autuado em meu nome. Peraí, ô Pedro, pera um pouquinho. Salvo engano, se a minha memória não estiver equivocada, não é que você pediu vista. Os autos foram distribuídos para um relator na medida em que o próprio Conselho instou a Corregedoria a efetuar uma correção e é preciso um voto fundamentando a ausência de outras providências. Na hora que foi apreciado não havia autuação do processo, não havia autuação. Mas, ô Pedro, com devido respeito em relação à sua liberdade de votar e opinar como a sua convicção mandar, eu acho que é necessário os conselheiros receberem um voto por escrito, onde o senhor fundamenta a ausência de qualquer medida por parte desse Conselho Superior, já que compete ao Conselho também determinar correções eu elaborei o voto escrito para o arquivamento, tá? O voto é escrito, eu elaborei. Só que eu imaginei, porque achei que iam se recordar. Já estava sendo arquivado, eu pedi para ver. Já estava sendo arquivado, eu pedi para ver. Então, se é algo que vai gerar discussão, então nesse caso eu retiro dessa pauta de urgência. Tá? Pensei que fosse algo mais simples, que se socorresse da memória para isso. Mas se não é o caso, então eu peço que se retire então, dessa pauta, porque aí nesse caso você vai comportar discussão. Então, não sei nessa pauta extraordinária. Tá, então você vai fazer então a análise da correção. Aqui eu faço um voto escrito pelo arquivamento. Eu estou dizendo, mas se é uma questão que vai ter que ser debatida, então foge daquela premissa de que eu ia votar algo como o caso anterior. Deu para entender? O voto está aí. O voto tem pelo arquivamento. Eu analisei todo o processo. Você quer apresentar o voto? Sim, eu estou dizendo, mas eu imaginei que fosse algo mais simples. Se é algo que vai gerar discussão de conhecimento, então eu queria retirar. Então eu queria prorrogar a discussão. Qual que é o número? 253, 2014. Sara, chegou na sexta rodada. Como podemos finalizar com o voto então do Luiz Eduardo com aquela questão? Na verdade, eu tenho um reclamo aqui do ouvidor geral, que pediu para que seja prorrogado a concessão, e o 229 lá do quesito. Não, a gente conversou ali, acho que é tranquilo, viu, Luiz? É até bom você trazer seu. Eu ia votar hoje, mas como está. Não, até peço desculpa, mas acho que se você quiser pôr o voto, acho que é bom até pra gente poder já. Eu vou pedir vista. Era bom, né? Porque aí já adianta, né? 229. É exceção? Não, né? É inversão. 229. Porque na verdade, desculpa, senhor presidente, na sessão retrasada, não, há 3 sessões atrás, o presidente pediu para que esse processo tinha prioridade para tratar dele. Aí então na sessão seguinte eu falei, vou preparar o voto e deixo pronto. Aí nas 2 sessões anteriores nós não conseguimos votar por pauta. E agora tem esse espaço. Não, então vamos enfrentar, você vai pedir vista, vamos enfrentar esse processo. Consulto se tem mais algum afastamento, alguma urgência, senão a gente encerra nesse processo. Pessoal, tem mais algum afastamento, alguma urgência? Senão a gente vai encerrar nesse último ponto de pausa. É o do relatório do Formulário. Não, a gente faz o seu e termina com o arquivamento dele. Quer fazer o seu primeiro? Não, faça o seu. Vamos lá. Porque ele vai pedir vista. Processo 229-2014, interessado coordenador do Núcleo Especial da Situação Carcerária. Assunto: apresentação do modelo de formulário de atendimento. Relator: conselheiro Bruno Ricardo Meragaia. Voto visto com o conselheiro Luiz Eduardo. Processo CSDP 229-2014. Interessado: coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Assunto: apresentação de modelo de formulário de atendimento, nos termos da deliberação 297-2014, do Conselho Superior da Defensoria Pública, que organiza a política institucional
de atendimento às pessoas presas provisoriamente. Voto vista. Excelentíssimo presidente e excelentíssimos conselheiros. Trata-se de apresentação de modelo de formulário de atendimento nos modos do que foi preconizado pela deliberação 297/2014, do Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública, que organiza a política institucional de atendimento às pessoas presas. De plano, devo destacar que toda a sistemática que envolve o atendimento às pessoas presas provisoriamente foi objeto de longo estudo e trabalho que se desenvolveu no processo CSDP 178/2014, que culminou na edição da deliberação 297. No bojo do processo 278/2014, da relatoria do conselheiro Rafael P.S. Yamamura, foram estabelecidas as premissas e prioridades para o referido atendimento. E ainda, conforme a decisão proferida nesse colegiado, acolhida pela unanimidade da antiga sua formação, estabeleceu-se que seria criado um relatório de atendimento elaborado e formulado pelo Núcleo Especializado em Situação Carcerária e homologado pelo Conselho Superior, que poderá alterá-lo observando os objetivos previstos no artigo 1º da deliberação 297/2014. Após a apresentação do voto do relator, que aprovou integralmente o relatório tal como sugerido, passo a fazer algumas considerações. Em sua maioria, concordo com a redação apresentada pelo Núcleo Especializado em Situação Carcerária. Contudo, em alguns aspectos específicos, acredito que o relatório apresentado descolou-se das finalidades definidas pelo artigo 1º da mencionada deliberação, a saber, a política institucional de que trata a presente deliberação compreende o atendimento jurídico pela Defensoria Pública do Estado às pessoas presas provisoriamente que informem não ter advogados para sua defesa, tendo em vista a garantia dos direitos de acesso à justiça, a ampla defesa e a integridade física e moral, e terá os seguintes objetivos. 1. A provisão de informações preliminares sobre os motivos da prisão, sobre a acusação e seus desdobramentos no caso específico, sobre a possibilidade de soltura e os trâmites procedimentais previstos, bem como sobre a atuação da Defensoria Pública do Estado. A obtenção de registros de meios de contato com familiares e pessoas próximas. A obtenção de elementos que possam auxiliar o acolhimento de pedido de liberdade ou prisão domiciliar a ser formulado perante o Poder Judiciário. A colheita de elementos que possam subsidiar aspectos técnicos da defesa técnica. Demais aspectos da defesa técnica. A fiscalização das condições de aprisionamento e a identificação de violações a direitos das pessoas presas. O estabelecimento de contato contínuo com a pessoa presa, a partir da provisão de informações posteriores ao atendimento inicial. E a identificação e encaminhamento de casos que demandem atuação em favor da manutenção do poder familiar, se assim desejado pela pessoa atendida. Note-se assim que o que se pretende prestar é prestar atendimento jurídico às pessoas presas provisoriamente. Nesse sentido, relevante destaque tem a defesa processual, o direito à informação e o andamento da ação penal, bem como a obtenção de elementos que auxiliarão na defesa do réu. Todos os demais elementos, ainda que louváveis e merecedores de atenção por parte da Defensoria Pública, não devem ser objeto de inserção no presente relatório, que frise-se, só será aplicado quando o réu não for atendido por seu defensor natural. A respeito do tema, é importante notar que pelo teor dos documentos que instruem o processo 178/2014, na comarca da capital, local em que os trabalhos já tiveram início, a regra é que o defensor natural não atenda presos ligados aos processos em que atua, dadas as peculiaridades locais, especialmente volume de atendimento e dispersão dos réus em vários centros de detenção. A elaboração de relatórios e questionários é a mais clara manifestação da burocracia, especialmente quando os dados coletados não estão conectados a uma pesquisa estatística séria e robusta. A esse sentido, muitos defensores públicos já foram usados como ferramenta de pesquisa difusa, exercendo o papel de entrevistador de mulheres encarceradas, formulando questionários extensos que, ao final, para muito ou quase nada foram utilizados. Devo destacar nesse ponto que nenhum retorno sério, detalhado e objetivo foi dado a todos os defensores que participaram do projeto Mulheres Encarceradas. Ademais, nenhum trabalho foi desenvolvido para inserir os defensores públicos como pesquisadores. Foi apenas entregue um questionário muito extenso e determinou-se a aplicação do mesmo. Pelo teor da deliberação aprovada por este colegiado, acredito ser o projeto de atendimento às pessoas provisórias diferente do criticado projeto Mulheres Encarceradas. Afirmo isto por ter consciência que o atual projeto de atendimento às pessoas presas provisoriamente é norteado pelo princípio da eficiência e, especialmente, por ser ele conectado a uma finalidade precípua, qual seja a busca de subsídios que possam nortear a defesa processual e o fornecimento de informações concretas a respeito do processo. Dito isto, aos olhos deste conselheiro, o quesito de número 2, chamado quesito raça e cor, não deve ser mantido no presente relatório, eis que desconectado das premissas estabelecidas
quando da aprovação da deliberação que criou a política de atendimento de pessoas presas provisoriamente. Mesma sorte, a exclusão, aos olhos desse conselheiro, deve ter os quesitos de número 10.3, 10.4 e 10.5. Em que pese o digno valor da maternidade e paternidade, as informações solicitadas como, por exemplo, entre aspas, qual o seu desejo em relação aos cuidados dos seus filhos, são expressões abertas que em nada contribuem à premissa do atendimento jurídico processual à pessoa encarcerada provisoriamente. Há, neste aspecto, mais uma vez se frisar, o relatório se presta a colher informações relevantes que serão utilizadas pelo defensor natural na defesa processual. Não é por outro motivo que o defensor natural, quando atende o preso de um processo que está sob a sua responsabilidade, não deve preencher relatório algum. O presente relator não deve deixar de mencionar que ouviu com atenção a manifestação da digna coordenadora do Núcleo de Discriminação, recebeu e-mails do antigo coordenador e do atual coordenador de Direitos Humanos, colheu a manifestação de colegas que estão realizando as visitas, ficou atento à manifestação da sociedade civil no momento aberto, entre outras manifestações. No que diz respeito à manifestação da coordenação do Núcleo de Discriminação, acredito não ser o caso de impor aos defensores públicos o dever de perguntar ao detento qual a sua cor ou raça, autodeclaração. Faço tal afirmação não por uma visão racista ou preconceituosa. Não se trata de uma luta de classes, gêneros ou cores. Não, na fala de um famoso cantor, não faz diferença se a pessoa é preta ou branca. Trata-se de um atendimento técnico que visa, mais uma vez, colher informações relevantes que serão utilizadas pelo defensor público natural, na defesa processual. Não deve o defensor, nem mesmo o detento, ser utilizado de forma de pesquisa difusa. Sem prejuízo com a questão de raça e cor, na população prisional e em toda a sociedade, sem prejuízo, como a questão de raça e cor na população prisional e em toda a sociedade requer especial destaque, acredito que o núcleo deva, aos meus olhos, e com os seus membros e colaboradores, dedicando-se a esta colheita estatística e científica de dados, visando estabelecer premissas dos estabelecimentos prisionais, Fundação Casa, comunidades carentes e vilarejos do nosso Estado. Ninguém mais do que aquele que tem pertinência temática, dedicação exclusiva e voluntariedade para participar de um trabalho que envolve a coleta de dados e estudo real de uma situação. Sem dúvidas que o núcleo, especializado que é, tem condições de realizar o trabalho que, neste momento, não pode misturar-se com o atendimento jurídico aos presos provisórios. Desta feita, como a Defensoria Pública não pode desamparar uma comunidade, seja ela branca, negra, parda, amarela ou vermelha, acredito que o Núcleo de Discriminação e seus integrantes são as pessoas mais indicadas para apresentar um trabalho detalhado e específico, sem o prejuízo do presente trabalho de atendimento às pessoas presas provisoriamente. Igual sorte, ao meu ver, deve ter os pleitos do antigo coordenador e dos atuais coordenadores do Núcleo de Cidadania e de Direitos Humanos. Como bem relatou o relator do processo original, Dr. Rafael Bessa, quando foi proposta a exclusão de questões semelhantes às que foram apresentadas agora, novamente com os seguintes dizeres: propõe a exclusão do parágrafo 1º e 2º, uma vez que o preenchimento do novo formulário, além do principal, poderá inviabilizar o atendimento a outros presos, em razão da demora, além de burocratizar ainda mais o atendimento do defensor público. Entendo que o principal objetivo da deliberação é o de viabilizar melhor atuação nas defesas processuais e prisões provisórias. Sendo assim, qualquer outro fluxo de atendimento que estabeleça outras finalidades pode ser objeto de estudo e de deliberação própria, sob pena de inviabilizar a própria atividade proposta nesta presente deliberação. Devo destacar que, segundo informações dos defensores que já realizam atividade, são feitos 12 atendimentos diários a presos provisórios, que, em regra, não são os presos defendidos pelos defensores que realizam o atendimento no processo de origem. Assim, os 12 defensores já devem preencher 12 relatórios em uma manhã, sem prejuízo de voltar aos seus locais de trabalho e realizar as audiências e atuar em seus processos. Qualquer nova pergunta inserida no relatório, ainda que dure, entre aspas, apenas 5 minutos, gerará ao final 60 minutos de atraso, ou seja, 1 hora. Por isso, este conselheiro entende que deve agir com o máximo cuidado e cautela para não dificultar e impedir a atuação dos defensores e o desenvolvimento de uma nova atividade. Nota-se que a tarefa do presente relatório é bem específica e direcionada a um fim. Não se trata de investigar se há ou não há tortura em solo carcerário, se o defendido sofreu ou não sofreu qualquer tipo de violência. Todo defensor, de forma ampla, tem o dever de impedir e atuar contra toda forma de violência ou tortura. Contudo, infelizmente,
presente relatório não se presta a esta finalidade. O Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos já está constituído há alguns anos. Há, inclusive, um afastamento além dos demais núcleos, que foi autorizado por este colegiado para prestar-se a reforçar e robustecer a atuação da Defensoria Pública neste determinado segmento. Mais uma vez, nada impede que o núcleo especializado, preocupado com a situação do encarceramento, da violência contra o detento, da ofensa dos direitos humanos, promova ações específicas contra tais medidas, com os membros e colaboradores que já conhecem a matéria e que podem ser capacitados especificamente a essa finalidade. Não tenho dúvidas de que a atuação almejada neste relatório será obtida de forma mais clara e efetiva. Assim, para que reste claro, o presente voto não tem a pretensão de desprestigiar a questão que envolve a raça ou cor em uma atividade de pretenso preconceito, ou mesmo não tem a pretensão de tornar invisível a questão que envolve a violência ou a ofensa a direitos humanos. Pelo contrário, a ideia é de valorizar. Não se quer permitir que se misture, no atendimento a presos provisórios, com viés nitidamente processual, questões tão caras e sensíveis à nossa instituição e à sociedade civil, sob o risco de permitir o reducionismo de algo primordial e até essencial à nossa carreira. O pleito da sociedade, vertido pelas manifestações ocorridas no momento aberto, são legítimos e, por óbvio, cabe à instituição da Defensoria Pública satisfazer esse anseio. Infelizmente, o atendimento aos presos provisórios, uma atuação nova e louvável, não pode ser criada para este dever, sob pena de, ao final, nada a ser feito, nem o atendimento, nem a atuação em busca da colheita de dados, nem o diagnóstico da violência do cárcere. Por fim, voto para 1. Excluir o quesito de número 2, quesito raça e cor. Ele deve ser mantido, ele não deve ser mantido no presente relatório, desconectado das premissas estabelecidas da aprovação da deliberação que criou a política de atendimento às pessoas presas. Exclusão dos quesitos de número 10.3, 10.4 e 10.5 devem ser excluídos, em que pese o digno valor da maternidade e paternidade. As informações solicitadas são questões abertas que em nada contribuem à premissa do atendimento jurídico processual, a pessoa encarcerada provisoriamente. Os pleitos mencionados pelos coordenadores de núcleos de discriminação e cidadania e direitos humanos não podem ser acolhidos neste pleito, não por não serem relevantes ou graves, mas por, ao meu ver, merecer ser objeto de estudo individualizado e especializado no âmbito dos próprios núcleos, com seus membros e colaboradores. Nesse sentido, recomenda-se aos núcleos um trabalho especializado contra tais mazelas e situações. Obrigado, conselheiro Luiz Eduardo. A ouvidoria vai pedir vista? Vamos ver se alguém tem alguma manifestação. Acho que Primeiro. Acho que com a vista a gente pode realizar um debate, até porque já está... Mas era interessante. Não é possível a gente votar. Não, porque eu queria saber se a gente não vai debater, não tem um... Porque era interessante até para a gente poder aprofundar. Eu acho que não é a questão de discordar ou concordar com o Luiz, mas é da gente aprofundar para termos um bom formulário. E não é só a questão de pedir vista, esse é o meu entendimento, é que a gente precisa, talvez, aprofundar algumas questões até que o Luiz trouxe, que não estava na primeira discussão. Tá? Então, seria interessante até para esse ouvidor conhecer um pouco mais como é que a Defensoria está olhando essa questão do formulário. É uma sugestão. O que eu pensei é o seguinte... Eu estabelecer uns 15 minutos, 10 minutos. Não, o que eu pensei é o seguinte, com o voto do Luiz e talvez com o voto da ouvidoria divergindo em alguns pontos dele, os conselheiros ficassem contemplados para analisar e realizar um debate mais profundo sobre o tema. O que o Aldeirão está propondo é a gente debater e depois... Foi Só a sugestão, ele pode estabelecer um teto aí, só para não prolongar muito, mas seria interessante a gente poder conversar com o Luiz, eu gostaria, por exemplo, de pedir ao Luiz para... os três são sobre a questão da paternidade, o 10.3, 10.4, 10.5, que eu não achei aqui no meu e-mail. Só para poder entender, dependendo do debate, aí você não pediria vista, é isso? Ou não, você vai pedir vista de qualquer Não, eu vou pedir vista de qualquer jeito. A minha sugestão é que a gente debata. Mesmo que os debates apontem que, por exemplo, vai ser superada as questões que você vai colocar no... Não, se o debate superar, nós podemos votar, ué. Acho que é importante a gente discutir, até para que a ouvidoria possa saber o que depois argumentar, né? Porque às vezes a gente supera. E lembrando todos que estabeleceram o teto. Pode ser, ué.
Pode ser. Palavra, conselheiro Pedro Velar. Vou ser bem rápido, 2 minutos. Eu entendi. Eu já tinha dito no início da discussão, acho que é mais, né, na questão do quesito aí de cor, né? Racial, né? Raça e cor, né? Eu já tinha dito que eu tinha uma preocupação. O que é que isso vai interessar para a defesa? E eu atuei anos e anos e muito tempo em defesa criminal, posso falar de cátedra, porque eu ia a presídio quando não havia obrigação de ir a presídio. Então, na realidade, o que é que o preso espera? Aliás, é ruim até se a gente vai lá oficialmente e não diz nada para ele. Ou não vou dizer não diz nada para ele, não faz nada que ele espera que se faça na sequência. Então, na realidade, eu estava preocupado com isso. O que é que pode haver dessa visita, desse quesito que possa ser interessante? E eu achei, assim, de uma forma, por analogia e tal, ou seja, é possível, se você pensar que esse quesito pode ser importante para as petições. Eu lembro que eu falava isso no dia, né? Quem sabe, eu vou mostrar para o juiz aqui que, na verdade, é por causa da discriminação que ele está lá, porque não sei qual o percentual majoritário, porque o rico não vai preso, não sei o quê. Então, para isso dá, para assim, de uma forma bem longínqua, fundamentar. Fora isso, eu não via maior razão para isso. Tive uma discussão assim, com 2 colegas que defendem, num dos templos da defesa criminal da instituição, que é o famoso barro 55, né? Em que discutimos essa questão aí, mas foi uma discussão muito séria, apesar do local lá. E dizia eu o seguinte, que eu entendo demais a preocupação das pessoas que se envolvem nisso daí, mas que, por outro lado, eu não conseguia ver o mesmo afinco, a mesma disposição, a mesma luta, tenacidade no plano de fundo, no plano principal, vamos dizer assim, né? Ou seja, o principal é a defesa. Então, esse trabalho é feito para defender, porque o provisório não tem esse trabalho, vai começar agora de uma forma que não é a ideal ainda, mas mais perto dela, né? Então, isso eu não via essa preocupação, eu via a preocupação com um detalhezinho para atender o núcleo lá. Desculpe, mas eu achava isso. Então, o que eu falei? Isso não é o mais importante. Então, se de fato isso é tão importante assim, o que custa acrescentar aí? Não, a questão dos 5 minutos. Mas não, o espírito da coisa é que não batia em mim. Então, a importância disso, eu continuo dizendo, entendendo, plausível, mas à parte, num outro sistema, num outro momento, num outro procedimento, quem sabe do próprio núcleo, eu não sei, ou de outra forma, com o auxílio da FUNAP, de quem está lá, ou com o auxílio de outros dados estatísticos que existem, enfim. Mas o importante nesse trabalho é o trabalho do defensor lá na defesa processual, e isso o relator, acho que abarcou com bastante firmeza até. Isso é importante. Então, nesse sentido, eu não estou vendo essa importância tão grande que tem que ser dado aí, a esse relevo, a esses destaques. O mais importante está sendo feito. Alguns criticam, mas é natural, né? Está caminhando. Usando da prerrogativa que era concedida, já houve a fixação provisória aí no formulário. Enfim, de um jeito ou do outro, o mais importante é o trabalho principal está sendo feito. Deve ser aperfeiçoado, corrigir distorções, esse tipo de coisa toda. Isso é importante. Então, isso aí são detalhes, eu acho que são prescindíveis, na minha opinião. Eu gostaria de ponderar seria na otimização de um trabalho que é feito e se o núcleo teria condições de obter o mesmo resultado com o seu corpo reduzido de membros e colaboradores em relação a esse que se vai ter acesso por meio de um formulário. Então, eu entendo a ideia de que fazer essa pesquisa no mesmo formulário voltado a uma atividade processual pode até mesmo enfraquecer a finalidade dos dados levantados depois. Mas hoje, se não se tem esse levantamento, eu penso que é melhor que seja feito do que nada, ou que se deixe, ainda que sem prejuízo de um trabalho do núcleo, para se articular e se organizar para alcançar uma pesquisa ou viabilizar algo semelhante. Mas enquanto não
houver esse trabalho do núcleo, porque olha o tempo que nós levamos para chegar até aqui, está com o formulário pronto e já quase em momento de uso, o quanto eles demandariam para desenvolver algo semelhante ou até uma estratégia para obter essas informações. Então, assim, eu entendo a preocupação de especializar um trabalho voltado na coleta desses dados específicos, mas estou tendendo a... Só uma parte, em relação ao que você está mencionando especificamente. Eu também pensava inicialmente com essa ideia, porque se não tem dado nenhum, teremos algum dado. Só que esse questionário só é aplicado se o defensor público atende alguém que não é uma pessoa ao processo ao qual ele está vinculado. Ou seja, se eu atuo na primeira vara criminal de Campinas e atendo os presos provisórios da primeira vara criminal de Campinas, questionário algum é feito. Esse questionário tem maior incidência apenas e tão somente na capital. Porque pelo interior, em tese, haverá uma conexão entre o que o defensor atua e os processos que ele faz. Então, me parece que uma coisa estatística, de dado para pesquisa, com esse furo numérico, é fazer uma pesquisa que vai colher muito parcialmente um resultado que é totalmente criticável. Eu posso visitar um estabelecimento prisional com uma característica X e de lá tirar uma informação que vai ser imprecisa para fins de estatística. Então, infelizmente, essa questão primeiro, a questão do raça e cor, ela não tem conexão estatística inicial. Não tem um projeto de pesquisa. Olha, o projeto de pesquisa é esse. Nós queremos, durante X tempo, colher tal resultado. E se for assim, tem que fazer uma métrica. Quais serão os presos acolhidos? E quais situações será feito? Isso não foi desenvolvido. A questão do quesito foi inserida, salvo o melhor juízo, olhando até a fala do coordenador do núcleo de situação carcerária, um esforço que ele tenta fazer. Aquilo que ele falou, já que não tem nada, vamos colocar alguma coisa. Mas, infelizmente, eu não consigo compactar com isso. Eu acho que isso desprestigia até a própria causa. A própria causa que está sendo debatida se diminui. Porque se é algo sério, e eu acho que é, se é algo relevante, eu acho que é, ainda que o núcleo não faça, que isso seja objeto de um outro atendimento, de uma outra visão, esse relatório tem que ser reavaliado. Essa política prisional, atendimento prisional, tem que ser reavaliado constantemente. Isso talvez importe uma nova visão, mas eu fico pensando no defensor público que vai num estabelecimento prisional fazer atendimento. Não é tão simples quanto se parece fazer isso. E 12 pessoas para serem atendidas, uma questão que seja dar um trabalho razoável. 1 minuto de preenchimento dá um trabalho razoável. Assim, a gente, não é questão de querer ser favorável ou contra, é questão de querer ser prático, na verdade. É esforço que não vai gerar resultado. Essa é a minha visão. Agora, se nós mudarmos, vamos supor, agora nós temos um projeto, vai colher informação assim, vai ser feito assado durante tal tempo, nosso objetivo é esse. Se isso fosse algo inserido no contexto de pesquisa, eu acho que ninguém tem contra. Mas isso tem que ser inserido como uma ferramenta de pesquisa. Posso só fazer um comentário? A coordenadora auxiliar do núcleo, Áurea, pediu a palavra para fazer algumas explicações, consultou os conselheiros, se tem problema ela utilizar a palavra. Não vejo problema, mas acho que seria interessante ela falar depois, porque vários conselheiros podem falar sobre alguns assuntos que ela também pode abordar. A gente encerrar com ela. Isso. E a gente encerra com ela e com a vista. Certo? Lembrando que a gente colocou um teto de 1h20. 1h20. Começa, depois Miragaia. Você quer falar? 30 Eu só segundos quero para cada colocar um. um ponto a uma questão que o Luiz colocou. Na verdade, eu acho que, de fato, eu acho que cabe sim ao Conselho questionar a eficiência ou não do questionário nesse quesito raça-cor em específico, né? Mas o núcleo apresentou, ele encaminhou, né, um projeto, ainda que preliminar, né, ainda que um projeto que tenha suas dificuldades. Uma justificativa, né? Encaminhou. Uma justificativa. Um momento, Luiz. Encaminhou, né, um projeto. Agora, se a gente ficar avaliando se os números são bons ou não, a gente nos transpõe, né, a gente se transpõe do papel de conselheiro e viramos nós o autor do projeto, na minha opinião.